Fala aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas aqui de resoluções de exercícios do nosso canal 10 Químicas Foco na Questão. Na última aula eu fiz uma aula mais compacta, né? Ficou um pouco longa porque a gente trabalhou tudo que a gente viu, que a gente tinha visto até o momento em relação ao estudo dos gases, né? Então ficou uma aula que contemplou bastante tudo aquilo que eu acho que é importante para você que está estudando para graduação, na Fisicoquímica Básica, na geral, ou vai tentar algum concurso público que é cobrado, são cobrados esses conteúdos, ou processos seletivos para pós-graduação na área de Química. Então, acho que a aula ficou bem alinhada com o que a gente já tinha visto com todas as resoluções. Então, eu sugiro vocês a assistirem essa aula e refazer esses exercícios e deixar nos comentários o que vocês acharam. Agora a gente vai dar continuidade a essa segunda parte aqui, né, do nosso conteúdo, que a gente vai trabalhar a parte de propriedades periódicas, né, do mesmo esquema, fazendo resolução de exercício de concurso. E para a gente começar, eu trouxe essa questão aqui, uma questão objetiva, extraída da prova de concurso do Instituto para Professor de Química, e Química Geral e Química Analítica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2015. Então, bora lá ler o enunciado. No começo do século XIX, um número representativo de elementos químicos foi descoberto e observou-se que os mesmos apresentavam semelhanças em suas propriedades, né? Então, vários elementos químicos foram sendo descobertos e as propriedades deles foram sendo semelhantes. Então, logo veio essa ideia de agrupar, né? De classificar essa coisa mais taxonômica, né? Que a gente vem até da biologia, a gente está categorizando, para estudar de maneira mais fácil esses elementos, né? Então, separou eles de acordo com propriedades. Com a evolução da química, ocorreu a necessidade de se reorganizar os elementos utilizando esse quesito, ou seja, esse quesito da semelhança de suas propriedades, né? Qual que é o parâmetro de classificação, né? Qual que é o parâmetro de categorizar, de organizar os elementos? Com isso surge a elaboração da tabela periódica. Considerando a tabela periódica atual e suas propriedades periódicas e aperiódicas, assinale a alternativa correta. Bem, então vamos lá para a letra A. Para assinar a alternativa correta, certo? A lei periódica, que considera as propriedades dos elementos químicos, são funções periódicas de suas massas atômicas. Então, o que vem a ser essa lei periódica, pessoal? É o alicerce, a organização básica da tabela, na qual, se a gente seguir esse parâmetro de organização, nós vamos encontrar várias propriedades semelhantes. Então, pessoal, o parâmetro básico que a gente utiliza é a organização da tabela em ordem crescente de número atômico, certo? Nos períodos. Então, não são massas atômicas. Então, os elementos são organizados em ordem crescente dos seus números atômicos, não das massas atômicas. A massa atômica já foi um critério usado anteriormente. Porém, quando a gente organizava a tabela em massa atômica, vários elementos ali com massas atômicas semelhantes, eles não tinham propriedades semelhantes. Então a gente vai ver aqui só um apanhado aqui de uma breve evolução da estrutura da tabela periódica até a tabela que a gente tem hoje atualmente. Então a gente tinha aqui as tríades, né, a tabela organizada em tríade, na qual a gente colocava trios de elementos com propriedades semelhantes e em ordem crescente aqui de massa atômica, como eu falei. Essa tríade foi proposta por Dobenheimer, não sei se é assim que pronuncia, parece que é alemão. E também tem esse outro modelo aqui, que é o parafuso telúrico também, que foi um modelo em que os elementos eram dispostos num cilindro aqui de forma helicoidal, né? E também a gente colocava uma ordem crescente de massa. E os elementos com propriedades semelhantes, eles ficavam aqui nessa reta, né? Como a gente vê lítio, sódio, potássio, berílio, magnésio, cálcio, bório e alumínio. Porém, a organização também era feita em massa atômica. E a gente ia ter problemas posteriormente, porque a gente não ia estar conseguindo compilar, né, os elementos com propriedades muito semelhantes com esse critério de organização. Foi então que veio a ideia, que começou com o Dmitry Mendeleev, né, de organizar a tabela em ordem crescente, não mais da massa atômica, mas dos números atômicos. Então a gente vê aqui uma organização da tabela em que a gente tem uma ordem crescente aqui nos períodos de número atômico, né? Então aqui ordem crescente. Da esquerda para a direita, o número atômico vai crescendo, né? Que a gente entende ali o número atômico como o número ali de prótons daquele elemento. Então vamos voltar lá, a gente já desconstruiu aqui que não é essa, entendemos por quê, e vimos aqui, usamos o enunciado para estar colocando os outros conceitos.
As propriedades físicas como densidade e ponto de fusão ilustram propriedades aperiódicas, devido ao fato da complexa relação dessas propriedades com a estrutura. Bem, pessoal, elas não são propriedades aperiódicas. Propriedades aperiódicas vão ser aquelas que não vão seguir uma periodicidade visível dentro da organização da tabela como ela é, certo? Agora, apesar da densidade, o ponto de fusão, não ter ali uma ordem tão fácil de ser vista, não tão notável como é o raio atômico, como é eletronegatividade, energia de ionização, a afinidade eletrônica também ela vai ver que ela se comporta de uma maneira muito rebelde assim dentro da periodicidade. O ponto de fusão e a densidade ainda assim são considerados propriedades periódicas. Se eles seguem um determinado padrão, eles têm padrão. A gente vai entender periódico tudo aquilo que vai seguir um padrão, né? Então a gente vai ver aqui que tem as temperaturas de transição de fase, quando eu falo de transição de fase, são aquelas de fusão, temperatura de ebulição, de fusão, a temperatura na qual ocorre a mudança de fase, né? Então, temperatura de transição de fase e densidade. Então, aqui eu trouxe uma tabela, de maneira geral, aqui só um esboço da tabela, né? Um perfil de uma tabela, para a gente estar vendo como que o ponto de ebulição e o ponto de fusão e as densidades absolutas aqui, elas têm um padrão, né? Elas vão crescendo aqui nessa parte aqui da tabela, da direita para a esquerda, convergindo para o centro, aqui da esquerda para a direita. Aqui dentro dos elementos de transição, a gente vê um aumento dela também de baixo para cima. E aqui no grupo 1 e 2 dos elementos representativos, a gente vê um aumento de baixo para cima. E aqui um aumento de cima para baixo. E a densidade aqui também, né, crescendo de forma, tendendo para o centro aqui da tabela e aumentando a densidade. E aqui também crescendo para baixo, né, dentro dos elementos de transição. A gente vai ver que vai ter algumas exceções que a gente vai ver quando a gente vai ver das transições lantanídeas, que eu acho que a gente vai trabalhar a questão aqui sobre transição lantanídea, que a gente vai ver umas peculiaridades, certo, pessoal? Mas, de uma maneira geral, a gente pode compilar e padronizar de acordo com um padrão, né? Um padrão, uma regra aqui que a gente está vendo. Uma regra que a gente observa, então a gente caracteriza, sim, elas como propriedades periódicas, apesar da periodicidade ela não ser tão linear, vamos dizer assim, igual a gente vê para as outras propriedades que a gente está acostumado a lidar. Então, a letra B também é uma alternativa incorreta, né? Porque elas são propriedades periódicas. A letra C, ela diz que os grupos 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17 são chamados elementos representativos. Então, vamos lá na tabela aqui para a gente conferir. Ó. Grupo 1, 2, e a gente vai partir por 13, 14, 15, 16, 17, 18. É o que afirma a tabela, né? É o que afirma o enunciado. Sim, pessoal, essa parte aqui, realmente, toda essa parte aqui que eu vou estar correndo aqui agora, são os elementos que a gente chama elementos representativos, certo? Essa parte aqui toda são elementos representativos, tirando esse vale aqui da tabela, essa parte mais baixa. Os elementos representativos vão ser aqueles que vão ter os seus elétrons de mais energia, quando a gente for fazer distribuição eletrônica, em orbitais S e P. Então, esses são os elementos representativos. Pessoal, eu falei de distribuição eletrônica, a organização da tabela ela tem uma ligação muito forte com a distribuição eletrônica, certo? Que a gente vai ver também em outros exercícios. Então, até aqui está certo. Agora, ela diz que os grupos, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são chamados de elementos de transição interna, pessoal. Transição interna. Vamos lá entender isso aqui, então, na tabela. Bem, então ele diz qual são os grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, tá aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá aqui. Realmente, pessoal, aqui, até o zinco também, ele é considerado elementos de transição. Essa parte aqui de baixo toda da tabela, incluindo essas outras duas linhas aqui que estão fora da tabela, elas são chamados de elementos de transição. Só que não são elementos de transição interna, pessoal. Elementos de transição interna vão ser apenas esses aqui, ó, que começam aqui no 6º e no 7º período aqui do grupo 3. Então, esses aqui são sim os elementos de transição interna. Esse grupo aqui todo, ó, é chamado de elementos de transição, sendo esses aqui que estão destacados fora da tabela aqui, como se fosse abrir um parênteses fora da tabela aqui para ocupar esses elementos, são transição interna, e esses aqui, todos aqui nessa cor meio rósea, eles são os elementos de transição externa. Então,
o que está errado no enunciado é que realmente são elementos de transição, mas não de interna, são elementos de transição. Os de interna vão ser só aqueles que estão destacados embaixo da tabela. Vamos lá para a letra D, que creio aqui que é a alternativa, que eu já tinha visto, é a alternativa correta. Ao longo do mesmo período, ocorre o decréscimo do raio atômico. Isso se justifica pelo fato de que os átomos vão aumentando sua carga nuclear. Então vamos lá, dar uma corrida aqui na tabela para a gente ver. Eu trouxe aqui uma tabela em que eu tenho realmente os raios atômicos. Então aqui são os períodos, pessoal. Vamos dar uma volta aqui nos períodos. Então a gente vai partir desse período aqui. A gente está vendo que o elemento aqui tem um raio atômico, o elemento aqui, o lítio, né? O lítio e o berílio, eles têm os elementos aqui vão ter uma relação de raio decrescente, certo? Ele vai diminuindo à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita, certo? A gente consegue observar aqui, pelas essas bolinhas, a gente vai vendo que o raio delas vão diminuindo. Mas antes de a gente entender isso, vamos tentar entender o que vem a ser o raio atômico. O raio, pessoal, não tem como a gente falar de um raio de um átomo, certo? Porque os elétrons ali mais externos, né, que vão estar dando aquela forma ali do átomo, não estão delimitados, numa região fixa, é probabilístico, né? Como a gente trata ele como em funções de onda, quando a gente vai mais para a física moderna. Então, pessoal, a gente entende que o raio vai ser a metade da distância entre os núcleos dos elementos quando eles estão em uma ligação química. Então, aqui eu tenho a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos, ou então em uma ligação química. Por que vizinhos ou em uma ligação química? Suponhamos que esse aqui seja um átomo de cloro e esse outro átomo de cloro. Eles estão ligados aqui por uma ligação covalente. Então, a metade da distância média, né? Porque é média porque essa distância ela vai flutuar também devido às interações aqui eletrostáticas que a gente vai ter. A metade dessa distância de uma ligação covalente, né? A gente vai chamar ele de raio covalente, supondo que é um átomo de cloro, né, molecular, um átomo de cloro dentro de uma molécula de cloro molecular, ou um átomo de oxigênio dentro do oxigênio molecular. Por outro lado, a gente também pode chamar ele de raio metálico. No caso, se a gente vamos supor que sejam um átomo de cobre e outro átomo de cobre vizinho, dentro da trama ali da rede que a gente tem, da rede cristalina ali no metal. Então a gente ia chamar ele de raio metálico. E por sua vez, se for um elemento que é um gás nobre, que a gente vai ver que ele não vai ligar, por exemplo, átomos de hélio ali, né, em suma, né, a gente não tem ligações entre, de maneira mais generalizada, a gente vê sim que elementos de gases nobres formam ligações, mas supondo ali elementos de hélio no estado sólido. Então eles vão ficar bem próximos, né, no estado sólido. Então eles vão estar interagindo ali com as interações de Van der Waals. Então, o raio daquele elemento vai ser a metade da distância entre os núcleos dos dois átomos vizinhos. E aí a gente vai chamar de raio de Van der Waals. Então, de maneira geral, pessoal, o raio atômico de um elemento vai ser a metade da distância entre os dois átomos vizinhos, ou seja, quando eles estão perto um do outro, no caso para metal ou por caso de gás nobre, né, que não vai estar formando uma ligação covalente, ou no caso, quando forma um composto covalente, vai ser metade da distância aqui, metade do tamanho da ligação. Então, pessoal, à medida que a gente vai caminhando da esquerda para a direita aqui, a gente vai vendo que há uma contração do raio do elemento. Por quê? Porque à medida que a gente vai andando da esquerda para a direita, vai crescendo também o número de prótons, né? O número atômico vai crescendo, que é a organização básica da tabela, ordem crescente de número atômico. Se vai crescendo o número de prótons, os elétrons mais periféricos, ou aqueles que vão dar uma delimitação ali do átomo, vão estar sofrendo uma atração maior do que os que estão mais para o lado esquerdo, certo? A gente pensar, o flúor ele vai sofrer uma atração muito maior, né, do que do lítio, porque o flúor ele vai ter o mesmo número de camadas, vai ter o mesmo número de níveis de energia, porém, né, o que vai medir mais ou menos a distância do elétron para o núcleo, porém ele vai sofrer uma carga atrativa em função do núcleo dele, em função do número de prótons no núcleo dele, ser muito maior do que do lítio. Por isso que o raio do flúor vai ser bem menor do que do lítio, porque os elétrons mais periféricos, mais externos, vão estar sofrendo uma atração muito maior, que a gente chama de carga nuclear efetiva, que vai fazer com que o elemento vá se contrair. A gente vai trabalhar também bastante a carga nuclear efetiva em outros exercícios. Então, pessoal, essa aqui seria a alternativa correta, aquela que contempla
o enunciado correto, né? Ao longo de um mesmo período ocorre um decréscimo do raio atômico. Beleza, e ela ainda justificou, certo? Isso justifica pelo fato de que os átomos vão aumentando sua carga nuclear efetiva. Então a gente tem que olhar as duas preposições aqui, proposições do exercício. A primeira está correta e a segunda também. Porque não adianta ele falar uma constatação, que é que realmente ele decresce ao longo do mesmo período, porém justificar errado, falar que isso poderia se acontecer devido à diminuição da carga nuclear ao invés do aumento. Então estaria errado. E aqui, só para a gente estar desconstruindo também, a alternativa E, e agregando mais conhecimento aqui, a alternativa E diz que a energia de ionização é definida como a quantidade de energia envolvida no processo em que um átomo isolado no seu estado fundamental recebe um elétron formando um íon negativo. Bem, pessoal, essa aí é o conceito de afinidade eletrônica e não de energia de ionização. A energia de ionização vai ser a energia necessária, realmente, quantidade de energia, num processo em que um átomo isolado, no estado gasoso, até aqui correto, no seu estado fundamental. O que é estado fundamental? O elétron ali, de maior energia, ele não vai estar excitado, ele vai estar no seu nível de energia mais baixo, certo? Ele não vai estar excitado, que a gente pode ver os elétrons ali mais energéticos no estado excitado. Ele vai estar no estado de energia mais baixo, estado fundamental, correto, recebe um elétron, formando um íon negativo. Não, pessoal. Onde é retirado um elétron. Então, a energia para retirar um elétron daquele elemento, daquele átomo no estado gasoso, quando ele está no estado fundamental, formando um íon negativo. Não, formando um íon positivo, né? Formando um cátion, porque eu estou retirando um elétron. Então, pessoal, alternativa correta, letra D. A gente viu aqui que é um exercício que compacta bastante várias coisas de tabela periódica e de propriedades periódicas e que a gente vai estar trabalhando mais aí ao longo dessas próximas aulas. Bem, é isso que eu tinha para discutir com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, que possa ter serventia aí na rotina de vocês de estudo, na labuta de vocês aí de estudos. E se tiverem gostado, achar que pode ser útil para outra pessoa também, interage aí nos comentários, dá o like, inscreva aí no canal, o sininho de notificações e todo esse algoritmo aí, né, de todo mundo que que compartilha algum conhecimento no YouTube acaba pedindo para quem está assistindo, certo? De maneira também que pode ter interação negativa, né? Você está achando que a aula ela não serve, ou que pode ser melhorada, desde que a crítica ela seja acolhedora, né, pessoal? Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando mal do trabalho do outro que está querendo ajudar. Então, críticas sempre positivas e acolhedoras são sempre bem-vindas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Fiquem bem, na paz aí, se cuidem. Abração.